Olá, meus caros. Já que nós não falamos há algum tempo aqui de futebol ou do quadro é futebol, vamos falar nessa oportunidade. Depois, obviamente, de muitos estaduais já terem terminado, nós estávamos acompanhando um pouco do Catarinense, aí deu aquele imbróglio. O Figueirense voltou para o campeonato para disputar as quartas finais com a Chape. A Chape teve um desgaste, com toda certeza, e eu creio até que perdeu o campeonato. Foi vencida pelo rival do Figueirense, o Avaí, pelo desgaste de jogar mais 2 jogos. Porque o jogo que ela teve com o Ercílio Luz não valeu, tinha empatado 0-0, depois ganhou 1-0 em casa. Aí joga com o Figueirense, perde por 3-1 e ganha 2-0 na Arena Índio Condá, na Arena Condá. Como ela tinha vantagem do saldo de gols ou do empate, então ela avançou para as semifinais. Nas semifinais ela pegou a equipe do Marcílio Dias, já sapecou com 4-1 na casa do Marcílio Dias. E no outro jogo nós tínhamos entre Brusque e Avaí. Na ressacada foi 0-0. Depois, lá no estádio do Augusto Bauer, que é o estádio do Carlos Renault, que o Brusque joga, o Bruscão perdeu por 1-0. Então o Avaí vai para a final, porque venceu por 1-0 no segundo jogo. E a Chape já tinha ganhado 4-1 do Marcílio Dias, empatou em casa, placar agregado 5-2, foi para a final como a favorita, inclusive. Só que perde o jogo na ressacada para o Avaí por 2-1 e depois em casa não consegue reverter, ou no mínimo fazer o 2-1 que lhe garantia o campeonato, o título, porque ela tinha a vantagem do empate. Empatou com o Avaí. O Avaí tinha ganhado, portanto, por 2-1 no primeiro jogo. E o Avaí, com esse título, chegou à marca de 18 títulos no Catarinense, igualando ao Figueirense. São os dois maiores campeões catarinenses do estado, ou melhor dizendo, campeões catarinenses ou campeões do estado de Santa Catarina, a dupla da capital. E com isso a Chape não conseguiu ganhar o título inconsecutivo. Ela que tinha vencido sobre o Brusque, jogando em 2021, por conta da pandemia, em 2020, o Catarinense. A Chape que do Catarinense tem 7 títulos, poderia ter chegado a 8 títulos. No entanto, não chegou. O Avaí que disputa a Série B, está começando esse final de semana, assim como o Brusque, e a Chape voltando para a Série A, disputando a Série A. Vamos falar dos outros estaduais, depois a gente falar da Série A, da Série B e de outros campeonatos que vão começar a partir de agora, inclusive jogos da próxima fase da Copa do Brasil, estadual do Rio. Quem foi o campeão do Campeonato Carioca? E dessa feita nós tivemos um campeonato meio diferente, porque um grupo se classificou para ser campeão não só da Guanabara e sim do Campeonato Carioca, e um outro grupo se classificou para ser o campeão ou disputar o campeonato do lado B, e era a Taça Rio. O Flamengo foi campeão da Guanabara e foi campeão do Carioca. O Flamengo tinha empatado em 1-1 com o Fluminense e depois fez 3-1, agregado 4-2. A hegemonia do Flamengo no Campeonato Carioca é grande. Já passou o Fluminense há muito tempo em número de títulos.
E já para a Taça Rio, quem que ficou com o título foi o Vasco da Gama. Disputa aqui de dois da Série B. Vasco e Botafogo. O Vasco venceu por 1-0. Depois o Botafogo devolveu o placar 1-0 no segundo jogo. Disputa nos pênaltis e o Vasco venceu por 3-0 nos pênaltis. Olha só a configuração aí do Campeonato Carioca. O Vasco então ganhou pelo menos um títulozinho. Título, vamos dizer assim, que honra. É o que configura. Não valia muita coisa. Até porque nessa oportunidade, quem fosse campeão da Taça Rio não iria avançar para as semifinais do Carioca. Foi, portanto, um campeonato à parte. E o Flamengo chegou ao 37º título. Está lá em primeirão como o mais ganhador de títulos do Carioca. Vamos ao Paulista. A situação do Paulista, que também nós tivemos a definição nas últimas semanas, ou na última semana, e o São Paulo foi o campeão paulista. Fazia tempo aí que São Paulo não era campeão paulista e agora foi. Vamos ver como é que ficou a situação do Campeonato Paulista. São Paulo venceu o primeiro jogo por 2-0 sobre o Palmeiras. No segundo jogo deu empate 0-0 e o time paulista, ou a capital, o estado, São Paulo na realidade ficou com o título. Eu não passei muitas informações do Campeonato Paulista, falei poucas vezes, mas na primeira fase nós tivemos a classificação do Corinthians e do Inter de Limeira, depois São Paulo Ferroviária no grupo B, no grupo C Bragantino e Palmeiras, e no grupo D Mirassol e Guarani. Já na outra fase, tivemos as partidas das oitavas de finais, aliás, quartas de finais, perdão. O Corinthians venceu. Vamos lá. Corinthians venceu o Inter de Limeira por 4-1. O Mirassol venceu nos pênaltis do Guarani por 4-3. O Palmeiras venceu o Bragantino por 1-0. E o São Paulo a Ferroviária por 4-2. Semifinal, Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras venceu por 2-0 o Timão. E o São Paulo foi para a final, vencendo o Mirassol por 4-0. A final a gente já falou aí, você já sabe. E o São Paulo ganhou depois de algum tempo. Ficava sempre aí com o Corinthians, com o Palmeiras. O Campeonato Paulista. Até vou dar uma olhada aqui, passando a informação. Quem é mais campeão no Campeonato Paulista? Quem tem mais títulos? Se eu não me equivoco, deve ser o próprio Corinthians. O São Paulo conquistou o 22º campeonato. Exatamente, o Corinthians tem 30 títulos. Depois vem o Palmeiras com 23, Santos e São Paulo com 22 títulos cada. O paulistano tem 11 títulos. E títulos do interior nós temos o Ituano, 2 vezes em 2000 e 2014. O Internacional de Limeira em 1986, uma vez, e o Bragantino uma vez em 1990. Essa é a situação do número de títulos paulista. Ainda nós tínhamos o São Paulo Atlético, que ganhou 4 vezes. A Portuguesa
e a das Palmeiras com 3, Portuguesa de Desportos. O Bragantino, junto com São Caetano e Inter de Limeira, tem 1. E vem outros clubes estão até quase que em extinção ou em outras séries do Paulistão que ganharam 2 vezes. O Internacional, a Germânia, Americano, São Bento e Ituano. Vamos ao Campeonato Mineiro. Como é que ficou a situação nesse campeonato estadual? Já a gente vai falar da Série A e da Série B. Vamos lá. Campeonato Mineiro, final Atlético de Minas Gerais e América de Minas Gerais. Os 2 jogos deu 0-0 e o Atlético foi campeão, Atlético Mineiro. Vamos ver quantos títulos o Atlético Mineiro teve. Vamos lá. Tem vários títulos. Ultimamente o Atlético tem sido soberano porque o Cruzeiro está sempre despencando. Quem tem sido o segundo de Minas tem sido a própria equipe do América de Minas. 46 títulos o Atlético de Minas Gerais teve aí. No Sul, Gaúchão, quem foi campeão foi o Grêmio. O Grêmio vencendo o Inter, sempre está na final, é Grêmio e Inter mesmo. 1-1 no estádio do Grêmio, 2-1 no estádio do Internacional. O Grêmio levando o caneco mais uma vez no Gaúchão. O Grêmio que tem muitos títulos também no Gaúchão e deve ser o que mais tem títulos. Ultimamente tem ganhado muitos títulos do Gaúchão. Vamos ver quantos títulos o Grêmio tem. Tem 40. Não, é 40, exatamente 40. Mas, por incrível que pareça, está sempre ganhando aí nos últimos anos. O Inter é que mais tem títulos. 45. Depois vem o Guarani de Bagé com 2 títulos. E vários como Juventude, Brasil de Pelotas, Novo Hamburgo e por aí vai. Para finalizar o Sul e o Sudeste aqui, nós temos também o Campeonato Paranaense, que me parece que ainda está rolando. Por conta da pandemia, medida um pouco austera lá no Paraná. Vamos ver se é isso mesmo. Campeonato Paranaense. Semifinal. Londrina se classificou. O Operário. O Atlético Paranaense e o Cascavel. Primeiro jogo das 4 finais. Maringá
1, Cascavel 2, Aruzes 1, Operário 0, Londrina 1-1, com Cianorte. Pois o Londrina fez 3-0 no Cianorte, fora de casa. O Cascavel empatou com o Maringá em 1-1. O Operário devolveu contra o Azures 1-0, ficou 4-3 nos pênaltis para o Operário. Na realidade, o jogo do Atlético com o Paraná ainda tem um segundo jogo. Agora nós vamos para a Série B, Série A, para nós não demorar muito aqui. Para nós não demorarmos muito. Tivemos a vitória do Operário do Paraná, 2-0 sobre o Vasco da Gama no São Januário. O Náutico 1-0 sobre o CSA. Vila Nova 1-1 com Botafogo. Já temos jogos. CRB e Remo. Confiança e Cruzeiro. Brusque e Ponte Preta. Coritiba e Avaí. E Sampaio, Correia e Goiás. E a Série A, os jogos vão ser hoje à tarde ou hoje à noite. E amanhã, Série A, o que nós temos Série A? Temos Cuiabá e Juventude, Bahia e Santos, São Paulo e Fluminense, Atlético Mineiro e Fortaleza, Flamengo e Palmeiras, Ceará e Grêmio, Chapecoense e Bragantino, Corinthians e Atlético de Goiás, Inter, Sport, o Inter do Rio Grande do Sul, e Atlético Paranaense e América Mineiro. Então tá aí o F-Futebol, trazendo os resultados dos estaduais. Na próxima oportunidade vamos falar dos demais estaduais, outros jogos. E também vamos falar, como já abordamos aqui, a Série A e a Série B.